Uma das coisas que eu mais prezo nos meus investimentos é a busca por empresas de qualidade a um preço atrativo, mas antes disso eu penso sempre em se tornar sócio de empresas que eu fique orgulhoso e que eu gostaria de contar para todos. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre a minha mais nova posição, uma empresa do setor de biofarmácia e que eu achei extremamente interessante e o melhor, tá a um preço ótimo. Se você quer ficar sabendo mais, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também, para você não custar nada e pra gente é realmente importante. Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando sobre minha última aquisição. Uma empresa que eu comecei a montar posição agora, num setor extremamente resiliente, que eu gosto bastante, que é a Biogen, código de negociação BIIB. Mas antes da gente continuar a falar dela, eu queria convidar você para entrar no nosso grupo do Telegram, onde a gente está conversando todos os dias sobre investimento exterior. Mais de 150 pessoas todos os dias, tirando suas principais dúvidas e conversando sobre ativos, notícias. Então eu espero vocês lá. Agora, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Então bora lá. Como de praxe, a gente trouxe aqui uma apresentação para a gente resumir tudo e ficar bem mais simples da gente conversar. Então, nosso papo de hoje é sobre a Biogen. Ela tem cerca de 7.400 funcionários, sua sede é em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. O valor de mercado, ela é uma large cap, ela tem cerca de 45 bilhões de dólares. Seu preço no fechamento do dia 12/6 foi cerca de 279 dólares e 27 cents e ela não distribui dividendos, já que o foco dela é um crescimento. E o que a empresa basicamente faz? Ela descobre, desenvolve e entrega mundialmente inovações para sérios problemas neurológicos e neurodegenerativos. Ou seja, ela foca em doenças que são autoimunes e elas são degenerativas. Alguns exemplos principais para elas seriam a esclerose múltipla e a atrofia muscular espinhal. Atualmente ela vem desenvolvendo novos mercados, desde a parte de demência, ou seja, problemas degenerativos no cérebro, e também a parte do Alzheimer. São novos mercados que ela está explorando, mas atualmente a sua receita é distribuída da seguinte forma que a gente está vendo aí na tela, a distribuição gráfica aí. A divisão da receita por doença que ela desenvolve tratamento, a gente tem cerca de 65% que seria o MS, que é esclerose múltipla em inglês. O SMA, que é a atrofia muscular espinhal, ela tem cerca de 14% da receita. 11% é por meio da receita do tratamento de um câncer bem específico. E também 5% são os biosimilares. Esses biosimilares seria algo bem próximo do que a gente conhece aqui no Brasil como genéricos. Como esses tratamentos são bem caros e são doenças extremamente raras, ou seja, oferta e demanda, né? Basicamente, eles conseguem desenvolver biosimilares e eles estão desenvolvendo uma nova joint venture, que é a Samsung Biotics, que ela basicamente foca só em biosimilares. Então, atualmente a gente tem 5% da receita, mas a tendência é que os biosimilares continuem a crescer e 5% seriam outros, que seriam toda essa parte que eu citei em desenvolvimento. A divisão da receita por geografia, isso daqui é bem interessante, que os Estados Unidos tem 61% da receita, a Ásia tem 2,4%, a Europa tem 33,1% e outros, que incluem a Austrália e as Américas, tirando os Estados Unidos, tem cerca de 3,6%. O interessante é que, basicamente, Estados Unidos e Europa concentram toda a parte da receita da Biogen. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as vantagens competitivas e seus principais riscos. As principais vantagens competitivas: crescimento forte e consistente na última década, praticamente sem alavancagem. Sua dívida é muito próxima de zero. Suas patentes são extremamente fortes e estabelecidas em seus mercados. Alto custo de troca, que seria aquele switching cost que a gente está acostumado a falar, pelo fato da assertividade e resultados nos tratamentos. Você não vê uma pessoa trocando de remédio todos os dias, ainda mais se ela tem algum problema extremamente sério. Ela tem dívida histórica próxima de zero, sempre. Gestão eficiente e extremamente conservadora. A gestão ela é conhecida por zelar bastante pelo capital dos stockholders, né? Dos acionistas.
Os principais riscos e as desvantagens das empresas. Empresas com genéricos podem prejudicar seu market share, que é o que está acontecendo na parte que ela é extremamente concentrada, que seria na esclerose múltipla. Novos players com preços bem mais acessíveis estão entrando, prejudicando seu market share. Tem uma concentração muito grande em um único tipo de tratamento, que é a esclerose múltipla. Ela tem diversos remédios simples e unicamente para a esclerose múltipla, mas a maior parte da sua receita, que a gente viu anteriormente, 65% da receita, é proveniente só de um único tratamento. Algumas patentes estão próximas do vencimento. Se eu não me engano, eu vi 2 patentes principais que estão para vencer no ano de 2020, mas eles já estão correndo atrás para a prorrogação dessas patentes. E ela está sofrendo uma pressão nos seus preços, seus produtos, principalmente pela concorrência que está chegando. Aqui a gente vê o desempenho. Nos últimos 5 anos ela não foi muito bem. Se a gente for tirar a base aqui de 2015 para cá, ela simplesmente só desvalorizou, que ela seria a linha azul. Tirando base de 5 anos atrás, ela desvalorizou cerca de 27,17%, enquanto o setor de farmácia desvalorizou 17,39%. Já o S&P 500, nesses últimos 5 anos, valorizou 44,38%. Os principais produtos dela, aqui a gente tem diversos produtos, todos esses são atrelados principalmente à esclerose múltipla e ao SMA. Aqui a gente vai entender um pouquinho do risco. A gente vê que a volatilidade é um pouquinho alta. O melhor retorno mensal que a gente teve nos últimos 5 anos foi de 31,5%, bem maior que sua indústria e o próprio S&P, mas seu pior mês também foi bem pior do que os outros dois. Seu beta é menor do que o do mercado, mas sua volatilidade é bem mais alta do que o mercado. Seu drawdown máximo que teve nos últimos 5 anos foi de cerca de 46,2%, que é bem elevado se a gente for tirar a base, tanto dos seus pares quanto do S&P 500. Aqui a gente tem o Financial Statement, alguns dados contábeis da empresa. A gente vê a Revenue, que seria a sua receita, seu lucro operacional e seu lucro líquido. A gente consegue enxergar pelo chart, pela coluna do chart, que está crescendo. A gente vê o crescimento da receita, crescimento do lucro operacional, crescimento do lucro líquido, crescimento do lucro por ação. Mas olha que interessante, a gente está sempre buscando isso nas empresas, como eu já citei anteriormente. A gente sempre busca empresas que estão diminuindo sua participação no mercado, ou seja, estão recomprando ações e cancelando elas, que é o que está acontecendo. Olha o gráfico do Average Shares Diluted, caindo muito. Sendo que em 2015 a gente tinha cerca de 221 milhões de ações na bolsa, 221 milhões de ações, e agora em 2019, no fechamento de 2019, a gente registrou cerca de 178 milhões, então eles compraram muitas ações. Lembrando que se a gente for olhar os últimos 12 meses, que seria essa coluna do TTM, eles recompraram mais 5 milhões de ações. Então isso é extremamente inteligente da empresa, já que ela prefere remunerar seu acionista por meio da valorização ao invés da distribuição de dividendos. E a gente vê, uma das coisas que mais me chamou a atenção é essa queda no preço sobre lucro, no PE ratio. Então eu considero que a empresa está ficando a ótimos preços. Agora a gente chegando na parte do balanço, a gente vê que a empresa tem um caixa bem massivo, ela tem ativos circulantes também crescentes. Sua dívida líquida veio caindo muito, partindo de 3 bilhões de dólares para 2,5 bilhões de dólares. Agora a parte do fluxo de caixa. A gente vê uma crescente no fluxo de caixa operacional bem alta, no fluxo de caixa livre também. No fluxo de caixa livre, a gente vê que a ação mais do que duplicou nos últimos 5 anos. Do fluxo de caixa livre por ação, que a gente vê alguma parte da lucratividade, a gente vê as margens que vieram crescendo, partindo de 46% para 50%, seu ROA subindo também, seu ROI subindo e também seu ROIC subindo. Então a gente vê que é uma empresa com uma parte contábil extremamente sólida e historicamente sólida também. Agora chegamos na parte do valuation. Antes da gente ir para a parte da precificação, eu queria que vocês prestassem atenção na parte do valuation, que é a comparação entre os pares. Ou seja, eu peguei as empresas que atuam no mesmo setor, no mesmo ramo do que a Biogen,
E aqui eu levantei os principais tópicos. A gente vê uma força financeira, a Biogen é a campeã. Em questão de lucratividade, também ela é campeã. Ela tem o menor preço sobre lucro, o menor P/G ratio, ela tem a menor dívida sobre EBITDA. No Piotrowski F-Score, basicamente é para a gente ver a força financeira da empresa. E é de 0, ela é de 0 até 9. E a gente vê que a Biogen é a campeã do setor com 8. O ROIC extremamente elevado, é o maior ROIC do setor também, 30,7%. Uma margem líquida, a segunda maior do setor, perdendo apenas para a Horizon Therapeutics. Um ROI extremamente alto, um dos maiores do setor também. O maior ROA e a liquidez e o current ratio, que seria nada mais do que os ativos circulantes dividido pelos passivos circulantes. A gente vê que é praticamente 2 vezes, então são números extremamente confortáveis e é unânime a superioridade da Biogen frente aos seus competidores. Agora chegamos na parte da precificação. A gente precisa entender, olhando aqui na parte de baixo, no Growth Stage, eu trouxe para vocês informações de crescimento. Considerei um crescimento de 10 anos a uma taxa de 10% ao ano. Lembrando que nos últimos 10 anos, ela teve um crescimento do seu fluxo de caixa, que a gente está usando aqui no seu fluxo de caixa livre, de cerca de 23%. Então, 10% é consideravelmente até conservador para o caso da Biogen. E no seu Terminal Stage, que seria a perpetuidade, considerei mais 10 anos crescendo a uma taxa de 4%, que eu acredito que seja a inflação, mas o Terminal Stage é o que menos impacta no valuation da empresa. A gente chega a um valor justo de $602,25 e ela está cotada a $275,61, o que dá uma margem de segurança para a gente de 54%. Que é extremamente confortável. Então, eu comecei a montar minha posição agora na empresa, simplesmente por ela ser um líder, ela ser bem superior comparado aos seus pares e também a eu considerar estar a um preço justo, que vale a pena eu tomar esse certo risco e assumir uma nova posição. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou e quer ver mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal. E se você ainda não deixou, já deixa seu like também. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!